Salmo 92, versículo 12: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Observe o verso 14: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Verso 15: para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém? Segure a tua Bíblia aberta nesse momento. Vamos fazer uma oração de gratidão a Deus e também pedindo o direcionamento do céu sobre esta palavra. Pai, na tua presença neste momento, Senhor, somos gratos por tudo que já temos visto e ouvido nesse lugar. Senhor, eu tenho certeza que os louvores, as orações, cada expressão genuína de adoração nessa noite já tem subido até a tua presença. Mas também, Pai, cremos, temos convicção que o Senhor tem algo através da tua palavra para nós. Abre, Senhor, o nosso coração, abre o nosso entendimento para ouvirmos a tua voz e entendermos o teu propósito com esta palavra. Que ela nos confronte, mas também nos edifique, nos direcione e que acima de tudo o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Jesus, e amém. Você pode estar sentado, mas mantenha a tua Bíblia aberta nesse texto. Queridos, neste salmo, aqui na parte final do salmo, há uma metáfora comparando o justo, ou seja, quando a Bíblia fala de justo na sua palavra, na palavra de Deus, está se referindo àqueles que servem a Deus, aqueles que andam em retidão, aqueles que andam em verdade diante do Senhor. Sempre entenda que essa justiça aqui, irmãos, ela vai além, daquela justiça terrena, mas é uma justiça no sentido, irmãos, de retidão, de fazer aquilo que é justo, aquilo que é correto, aquilo que é certo, direcionado pelo Senhor. Amém? E aqui nesse salmo, irmãos, há essa comparação do versículo 12 em diante, aonde primeiramente o texto vai dizer que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Então há uma comparação aqui com duas árvores, uma metáfora que o salmista usa, mas que quando nós aprofundamos um pouco e entendemos algumas coisas que muitas vezes passam batidas quando a gente lê o texto, algumas coisas que muitas vezes a gente não se atenta, alguns detalhes na palavra de Deus, nós vamos ver, irmãos, que essa metáfora que o salmista usa, ela traduz para nós, irmãos, uma visão, primeiramente, quando comparado à palmeira que floresce, é uma visão de alguém que, independente do lugar que esteja, da situação que esteja enfrentando, ela vai continuar produzindo frutos. Amém? Amém. E em segundo lugar, quando compara com o cedro do Líbano, vai apontar para alguém que de forma gradual, mas constante, vai crescendo, se tornando forte, se tornando viçoso, até que se torne, o cedro, irmãos, naquela região é a árvore mais forte, é a árvore maior, mais imponente. Então o texto aqui está apontando, irmãos, para uma pessoa que, a partir do momento que está direcionada pelo Senhor, firmada em Deus, andando em justiça na sua presença, ela vai em primeiro lugar ser como a palmeira. E o exemplo da palmeira aqui citado é o florescer da palmeira. Só para você entender, irmãos, existem entre 1.000 e 2.000 tipos de palmeiras no mundo. Mas quando nós vemos na Bíblia Sagrada, geralmente, essa palmeira citada aqui é a tamareira, que lá naquelas regiões áridas, desérticas do Oriente, aonde essas palavras foram escritas, elas são uma referência, elas são um ponto de direcionamento no meio do deserto.
e elas são também uma fonte constante e inesgotável de fruto para aqueles que estão ao redor daquelas palmeiras. Você entende isso nessa noite? Amém? Primeiramente, como eu falei, queridos, antes de pensarmos em florescer e dar frutos, quando você entende sob a ótica de quem estava nas regiões áridas em que Israel se encontra, a gente precisa entender que a palmeira naquele lugar é como se fosse uma placa de orientação. Viajantes, peregrinos, até mesmo moradores daquelas regiões, que lembra que eu falei que são regiões secas, áridas, com pouca ou quase nenhuma fonte de água potável. Mas quando estes viajantes estão caminhando, e nessas regiões áridas, eles encontram aquele grupo de palmeiras plantadas no meio de uma terra seca, no meio de uma terra onde só tem areia e horizonte, e agora eles visualizam aquele monte de palmeiras reunidas em um lugar. Imediatamente, aqueles viajantes vão entender que naquele lugar em que eles estão vendo as palmeiras plantadas, ali existe água. Ali existe vida. No meio de uma terra seca, no meio de uma terra sem recursos, quando os viajantes olham para aquele grupo de palmeiras ali estabelecidas, eles entendem que ali existe um oásis no meio do deserto. Aleluia. Você entende isso nessa noite? Essa é uma realidade, irmãos, que para a gente assim, é até um pouco difícil de entender, né? Porque a gente, para qualquer lado que vai, aqui na nossa nação, na nossa região, você encontra água, né? Você encontra água na natureza, você encontra água na torneira, mas lá não, querido. Lá é uma região muito árida, muito seca, com pouca fonte de vida. Mas quando esses viajantes, esses peregrinos estão caminhando na terra seca e olham para esse grupo de palmeiras, eles imediatamente entendem que ali existe água, que ali existe vida. Agora note que a palavra de Deus está comparando o justo com a palmeira. E eu quero pegar esse primeiro exemplo que eu estou dando para você da palmeira, lá nas regiões desérticas e áridas, para aplicar na nossa vida. Porque da mesma forma, queridos, nós cristãos, quando andamos em retidão, em justiça, servindo a Deus, nesse mundo em que estamos plantados aqui por um pouco de tempo, e nós entendemos que esse mundo que nós vivemos já foi falado aqui no contexto dos jovens, mas a grande verdade, irmãos, é que não apenas no contexto dos jovens, de forma em geral, o mundo em que nós vivemos é um lugar seco, um lugar vazio de vida, um lugar onde as pessoas estão peregrinando diariamente e não têm encontrado vida. E quando eu falo aqui vida, não é H2O, não é oxigênio para respirar. Quando eu falo aqui de vida, eu estou falando de vida plena e abundante no Senhor Jesus. Só que da mesma forma que o viajante, o peregrino, olha para um monte de palmeiras plantadas e entendem que ali naquele lugar existe vida, eu falo para você nessa noite que da mesma forma, os peregrinos desse mundo precisam olhar para esse monte de palmeiras aqui plantadas nessa noite e entender que aqui existe vida, aqui existe a água abundante vertendo e trazendo vida sobre este lugar. Aleluia. Que você seja um ponto de referência nesse mundo sem vida que nós estamos vivendo, querido. Que você seja um ponto de referência nesse mundo vazio de Deus que estamos vivendo. Que ao olhar para você, aqueles que estão sedentos da água da vida, que ao olhar para você, que ao olhar para a tua casa, eu não me refiro aqui não somente ao estarmos reunidos aqui no templo, eu me refiro aqui à totalidade da nossa existência nessa terra. Isso aqui se aplica dentro da tua casa, isso aqui se aplica no teu trabalho. Quem sabe lá no teu trabalho você está rodeado de pessoas secas, vazias de Deus,
mas que ao olhar para você lá no teu trabalho, as pessoas entendam: ali existe vida, aleluia. Ali existe vida. Ali existe água para matar a minha sede. Que você possa entender isso nessa noite. Você não está plantado por um pouco de tempo nessa terra por acaso. Você não é fruto do acaso. Não. Principalmente a partir do momento que você tem direcionamento de Deus na tua vida. Você é um ponto de referência nessa terra seca que estamos vivendo. Você é um ponto de referência nessa terra sem vida que está ao nosso redor. Que as pessoas possam olhar para nós, irmãos, e desejar ir para perto do lugar onde nós estamos. Porque quando o peregrino está ali sedento, naquele lugar árido, sem vida, e ele encontra aquele monte de palmeiras, a sua primeira atitude, sabe o que é? Ir para aquele lugar de refrigério. Ali existe sombra, ali existe água, ali existe descanso, aleluia. Ali existe renovo para as suas forças, aleluia, aleluia. Lembra que eu estou aqui aplicando agora, e eu digo para você que nesse oásis, no meio da terra seca que nós vivemos, nesse oásis chamado Igreja do Senhor Jesus, existe vida, existe água, existe descanso, existe a sombra do Onipotente sobre nossas vidas, aleluia. Existe alimento, existe renovo, existe direcionamento, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe você que tem sido uma palmeira no meio dessa terra seca. Deus continue abençoando você que tem sido uma referência, que as pessoas estão olhando para você e estão desejando vir para perto de você, estão desejando ter aquilo que você tem, estão desejando se alimentar daquilo que você se alimenta, estão desejando viver da forma que você vive, estão desejando estar plantados nessa terra da forma que você está plantado. Oh, querido. E se você porventura ainda não está sendo essa referência nessa noite, abre o teu coração para ouvir a palavra de Deus e entenda: o justo florescerá como a palmeira no deserto. Aleluia. Quantos entendem a palavra de Deus essa noite? Assim é um cristão posicionado nesse mundo, aonde pessoas sedentas, aonde pessoas sem esperança, aonde pessoas que já estão tendo alucinações, como aqueles viajantes no deserto, começam a ter alucinações porque não encontram refrigério. Assim é o cristão, assim é a igreja posicionada a servir ao Senhor, aleluia, com fidelidade e obediência. Somos uma referência, irmãos, para aqueles que estão sedentos lá fora. Eu oro para que ainda nessa semana alguém possa olhar para você e desejar se alimentar daquilo que você está se alimentando. Amém? Não estou falando aqui de arroz, feijão ou frango frito, não. Eu estou falando de se alimentar espiritualmente daquilo que você está se alimentando. Que ainda nessa semana alguém olhe para a tua casa, alguém olhe para a tua família e deseje no fundo do seu coração: eu quero ter a paz que existe dentro daquela casa. Eu quero ter a paz que existe dentro daquela família. Aleluia. Agora, ampliando ainda um pouco mais essa visão, quando os viajantes, os peregrinos, os sedentos chegam naquele oásis, eles vão ver, queridos, que ali não existe apenas a sombra, não existe apenas o descanso, ali existe também o fruto e a água para eles se alimentarem. Da mesma forma, nos acontece conosco quando nós estamos
apontando para Cristo, quando estamos sendo reflexo de Cristo nesse mundo seco em que nós vivemos, as pessoas começam a se aproximar de nós. E a partir do momento que elas se aproximam de nós, elas vão começar também a se alimentar daquilo que estamos nos alimentando. Já foi glorificado a Deus aqui nessa noite pelo alimento que essa igreja está recebendo na palavra de Deus. E eu também glorifico a Deus por isso nessa noite, Deus. E o meu desejo no meu coração é que mais pessoas estejam aqui se alimentando junto conosco. Mais pessoas estejam aqui, irmãos, não apenas na sombra e na água fresca, mas no alimento também. O alimento que dá sustância. O alimento que muitas vezes é um pouquinho pesado, mas é um alimento necessário para caminhar no deserto da vida. Aleluia. Aleluia. É um alimento necessário. Nesses lugares áridos, nesses lugares desérticos, a palmeira muitas vezes é a única planta que continua de pé, que continua crescendo e que continua produzindo frutos. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Eu gostaria que você guardasse o teu coração. Nós já louvamos aqui no início do culto sobre romper em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E agora, irmãos, essa palavra que mostra uma planta que mesmo numa região desértica, numa região árida, numa região sem vida, essa é uma planta que não murcha, que não cai, que não morre, aleluia. Ela continua de pé e ela continua produzindo frutos. Seja como a palmeira plantada no deserto, não murche, não seque, não caia diante das tribulações e provações da vida. Mantenha-se de pé. Mantenha-se em primeiro lugar, sendo uma referência, apontando o caminho que é Cristo, a fonte eterna de água viva. Mas continue também produzindo, florescendo, dando frutos que glorifiquem verdadeiramente ao Pai que está nos céus. Nós vimos aqui semana passada na ministração em João capítulo 15 que Jesus fala: nisto é glorificado ao Pai, em que vocês deem muitos frutos. Eu quero pensar um pouco daquilo que falamos semana passada de João 15. Nisto é glorificado o Pai, em que vocês deem muitos frutos. Eu quero aplicar isso aqui, irmãos, junto com esse texto da palmeira. Tem pessoas, irmãos, que produzem fruto ou só na hora da bonança, e aí na hora da sequidão murmura, seca, se revolta. E tem aqueles que são o contrário, né? Sempre tem os contra, que na hora da tribulação, meu Deus, é fogo na terra, é propósito com Deus, é voto com Deus na terra, é clamor, é vigília, é culto, E quando a bonança chega, a pessoa vai se esquecendo um pouco. Eu quero dizer a você nessa noite que não sejamos aqueles que ou só frutificam na hora da bonança, ou que só produzem frutos na hora do aperto, e quando a bonança chega nos esquecemos. Que sejamos como a palmeira, irmãos, que seja no sol, na chuva, seja no vento, aonde quer que ela está plantada, ela produz fruto. Plantada aqui numa região de clima bom como nós vivemos, ela produz fruto. Mas se plantar ela no deserto, ela produz fruto também. Se plantar ela lá no norte da nação, como nós sabemos, ela vai produzir muito, O açaí, que virou famoso mundialmente, ela produz. Mas se plantar ela no deserto, onde não tem nada, ela continua produzindo. Quantos entendem a palavra de Deus nessa noite?
Que você seja um cristão, um servo de Deus, que produza frutos, que glorifiquem ao Pai em todos os tempos, em todas as estações, na hora da bonança, mas também na hora da adversidade, na hora que você está cheio de saúde, mas também na hora que a enfermidade chegar na tua vida, na hora que você está cheio de vida na tua família, ou na hora que o luto chegar na tua família, como alguém aqui hoje louvou, mesmo estando em um dia de luto, que você produza frutos que glorifiquem ao Pai em todos os momentos da tua vida. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu preciso avançar aqui, irmãos, porque o horário também avança. Sabe outra característica tremenda da palmeira? Ela suporta ventos de até mais de 150 km por hora, ou seja, ventos que são classificados como tufões. E quem de nós nunca viu aquelas imagens emblemáticas? Aqui na nossa região, graças a Deus, não acontece tanto isso, mas naquelas regiões que existem furacões, tempestades tremendas, e aí você vê aquela imagem emblemática da palmeira se envergando, as folhas quase encostam no chão, mas quando o vento passa, ela volta e continua de pé. Aleluia. Aí você fica olhando e fala, não é possível, vai quebrar. Não é possível, com esse vento agora ela não vai resistir. Essa tempestade agora vai quebrar no meio, vai arrancar, e aí você vê que dobra, 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 chega a tocar o chão. Aleluia, mas a tempestade passa e ela volta a ficar de pé mais uma vez. Assim precisamos ser, queridos, na presença do Senhor. Tem tempestades em nossas vidas, irmãos, que tem pessoas que olham e falam assim, agora quebra. Agora não resiste. Não é possível. Agora não vai ter força. Eu quero que você entenda isso nessa noite, que o teu posicionamento dessa forma não deve ser para gerar orgulho próprio em você. Não, porque eu sou forte, porque eu... Não. Se você pensa assim, você já é o mais fraco de todos. Porque não entende que se não for a misericórdia de Deus na tua vida, você não permanece de pé. Mas que você possa ser alguém que sim, quando o vento contrário chega, quando a tribulação se levanta, quando a tempestade na tua vida vem às vezes de todos os lados, balança de um lado, balança para o outro, dobra, mas não quebra. Permanece plantado na presença do Senhor, permanece de pé na presença do Senhor. Assim é um cristão genuíno, que ele suporta as tempestades da vida. Cantamos aqui nessa noite, te louvarei, não importam as circunstâncias, não importam os ventos contrários, não importam as tribulações que venham sobre a tua vida, que você possa continuar sendo como a palmeira plantada no deserto. O vento vem, a tempestade chega, mas deixa eu contar uma notícia para você, a tempestade também vai embora, aleluia. O vento vem, mas ele também passa, e que na hora que essa tempestade passar na tua vida, você esteja ainda mais forte na presença do Senhor. Quer olhar para trás e lembrar, olha, julho de 2026, que tempestade que se levantou na minha vida, mas eu continuei plantado. Que vento se levantou na minha casa, mas não nos derrubou. Que tempestade sobreveio sobre nossa família, mas não nos derrubou. Continuemos plantados e produzindo frutos que glorifiquem ao Senhor. Aleluia. Quantos entendem essa palavra e podem glorificar a Deus nessa noite? Deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer nessa noite, querido, não confunda resistência com dureza.
O segredo da palmeira resistir, irmãos, é justamente ela ser flexível na hora do vento. Não confunda resistência com dureza. A dureza quebra. Você entende isso nessa noite? E eu vou aplicar em nossa vida também essa palavra. A dureza em nosso coração. Lembra que eu falei, não, por que eu resisto? Por que eu sou? Não. Esse tipo de dureza faz você quebrar. Você resiste um vento, resiste uma tempestade, mas quando você é rígido, coração endurecido, fechado, uma hora quebra. Amém? Você entende isso? Então não confunda resistência com dureza. Pessoas tementes a Deus, pessoas fiéis ao Senhor, são pessoas que são humildes, flexíveis, resilientes, que entendem que as tempestades em nossas vidas, os desertos na nossa vida não são para sempre. Passamos por eles, mas também chega a hora da bonança, e por isso essas pessoas resistem na presença do Senhor. Deixa eu dizer para você aqui rapidamente exemplos da palavra de Deus. Daniel floresceu no deserto, num deserto chamado Babilônia, um deserto de depravação, de idolatria. Ali Daniel floresceu, ali Daniel foi uma referência, ali as pessoas olharam para ele e encontraram o Senhor na vida dele, amém? José, queridos, floresceu no deserto chamado Egito, injustiçado, vendido como escravo, caluniado, preso injustamente, e ele continuou plantado na presença do Senhor, aleluia. E por isso ele produziu frutos que glorificaram grandemente o nome do Senhor, amém? Elias, o profeta Elias, esse não apenas de forma de metáfora, mas literalmente no deserto. Ali ele floresceu no meio de uma geração corrompida. João Batista, da mesma forma, no meio de uma geração corrompida, desobediente, que se afastava diariamente do Senhor, ali João Batista continuava plantado, sendo uma referência naquele deserto e produzindo frutos que glorificavam ao Senhor, amém, igreja? Daniel floresceu, José, como eu falei aqui, João Batista, Elias, tantos homens e mulheres de Deus ao longo da história floresceram no deserto. Floresça você também no deserto que você está passando. Dê frutos também no deserto que você está passando. Vamos avançar aqui no texto, a parte B do versículo 12. Vai apontar agora, irmãos, para o crescimento do cedro do Líbano. E aqui, irmãos, o versículo, ele fala de maneira muito clara no crescimento do cedro do Líbano. Como eu falei aqui, o cedro, a árvore mais imponente daquela região do Oriente. Inclusive, até bandeira de alguns países lá você encontra o cedro. É uma referência, uma árvore forte que pode chegar até 40 metros de altura. Uma árvore resistente às intempéries, resistente às pragas, resistente aos fungos. Mas o texto aqui, irmãos, não faz referência só ao tamanho, à imponência do cedro. O texto aqui no versículo 12 faz referência ao crescimento do cedro. E aqui, em poucas palavras, eu quero tocar também nesse assunto com você. Como eu disse, irmãos, o cedro é uma árvore que pode atingir até 40 metros de altura. Mas é uma árvore que tem uma particularidade. Nos primeiros 3 anos da sua vida, o seu crescimento é muito pequeno. Existem aí estimativas, que falam em média de 10 a 15 centímetros por ano de crescimento. Uns 10 centímetros, mais ou menos isso aqui, se eu não estou enganado, 15, mais ou menos isso aqui, por ano de crescimento. É uma árvore que, quando plantada, ela vai demorar. Só que tem um detalhe, queridos, acerca do cedro e do seu crescimento. As pessoas olham na terra e veem apenas 10, 15, depois 20, 30. Depois de 3 anos, essa árvore está com no máximo mais 50 centímetros de altura, uma árvore pequena.
mas as pessoas só estão vendo aquilo que está da terra para fora. Porque nesse período de 3 anos em que o cedro cresce muito pouco para fora, ele cresce muito dentro com a sua raiz para as profundidades da terra. Estudos estimam entre mais ou menos 1,5 metro a 2 metros de raízes depois do 3º ano. Agora note essa diferença: 50 centímetros para fora da terra, 2 metros de raiz para dentro da terra. Sabe o que isso significa? Não significa um crescimento pequeno aos olhos de quem está do lado de fora, mas um crescimento grande daqueles que conhecem a essência daquela árvore. Alguém pode plantar, né? E aqui eu preciso abrir um parênteses para dizer que existe um tipo de cedro, que é o cedro australiano, que é muito usado para, né, corte de madeira e produção de mel. Esse cedro ele tem uma característica diferente, ele cresce mais rápido. Mas o cedro do Líbano, que a palavra faz referência aqui, 3 anos, 40, 50 centímetros de altura, mais 2 metros de profundidade de raiz. Essas raízes, irmãos, profundas, que o cedro vai pouco a pouco, né, colocando, vão permitir que depois essa árvore cresça, se torne uma árvore grande, forte, frondosa, que resiste, como eu falei, às intempéries daquela região, que se mantém de pé, que é olhada e vista por muitos a muita distância, assim também como a palmeira é. E quando nós aplicamos, queridos, essa palavra em nossas vidas, nós vamos entender que da mesma forma também nós precisamos ser na presença do Senhor. Muitas vezes as pessoas se preocupam demais com aquilo que estão vendo para fora da terra, mas eu digo nessa noite, é importante também, o bom testemunho que nós damos aqui na terra é importante, mas se preocupe em primeiro lugar com as raízes que ninguém está vendo, mas que você está colocando na presença do Senhor. Que a tua primeira preocupação seja essa: ter raízes fortes, ter raízes profundas, ter raízes que as pessoas não veem, as pessoas não conhecem, as pessoas não sabem, mas o Senhor e você sabem que estão sendo colocadas cada dia mais profundas. Aleluia. E quando nós fazemos isso, irmãos, colocando raízes através de uma vida de oração, através de uma vida de aprendizado da palavra de Deus, através de uma vida de renúncia a esse mundo, cada vez que você renuncia a esse mundo, você está aprofundando as suas raízes. Cada vez que você resiste à tentação, você está aprofundando raízes. Cada vez que você supera tribulações da tua vida, você está botando raízes. Ninguém está vendo, mas você está se fortalecendo, aleluia. Você está se preparando para o crescimento que virá na tua vida e para o nome do Senhor ser glorificado na tua vida. Todos entendem a palavra de Deus nessa noite? Crescimento lento, irmãos, não é fraqueza, quando esse crescimento está amparado por raízes profundas. Amém? Ah, pastor, não, mas eu queria já, está lá na frente, está voando. Se preocupa com as raízes. Na hora certa o crescimento virá. Ah, mas eu queria crescer tanto. Se preocupa com as raízes. Na hora certa o crescimento vai chegar na tua vida. E eu falo aqui de crescimento espiritual, mas também falo de crescimento em outras áreas da tua vida. Que todo crescimento que você busca nessa terra, seja como pessoa, como marido, como esposa, como pai, como mãe, como filho, como cidadão, como profissional, crescimento financeiro, que todo crescimento que você busca nessa terra seja alicerçado em raízes profundas.
Amém, igreja? Entenda algo nessa noite: aquilo que vem muito fácil também vai muito fácil. É assim ou não é? Talvez você há muito tempo atrás ouviu esse ditado do teu pai, da tua mãe, de um conhecido. Aquilo que vem muito fácil na nossa vida, mas geralmente também vai fácil. Mas o crescimento que é fruto de raízes profundas é um crescimento duradouro na tua vida. A prova disso está no versículo, nós vimos, versículo 14. Na velhice, ou seja, tempos depois, anos depois de ser plantado, na velhice, ainda darão frutos. Na velhice, ainda serão viçosos. O que é uma planta viçosa? É uma planta que você olha e você vê vida naquela planta. Não é aquela planta murcha, acabada. Você vê vigor, você vê crescimento. E olha que coisa maravilhosa, irmãos. Na velhice, ainda darão frutos, serão viçosos e florescerão. Eu sei, irmãos, que nós temos muitas vezes a ansiedade que nos corrói. A gente quer ver tudo hoje acontecer. A gente quer que a resposta chegue hoje. A gente planta hoje e quer que amanhã já dê frutos. Não é assim, irmãos? A gente semeia hoje e quer que amanhã seja uma grande árvore, mas não é assim que acontece. Quer ter um crescimento contínuo, um crescimento que não vai ser só, de aparência, daqui a pouco vai cair, daqui a pouco vai ruir. Preocupe-se primeiro com as tuas raízes. Que as tuas raízes estejam colocadas, irmãos, em uma terra. Uma terra fértil. E uma terra que no subsolo tenha a rocha necessária para que essa raiz envolva essa rocha e sustente nessa rocha o seu crescimento para fora. Amém? Você entende isso nessa noite? O justo florescerá como a palmeira, e o justo crescerá como o cedro. Eu oro, queridos, para que essa palavra venha gerar frutos na tua vida. Eu oro para que você não venha ser aquela pessoa que busca o crescimento do estalar de dedo. Não, que você se preocupe com raízes. Plante as tuas raízes na presença do Senhor. Alicerce a tua casa na presença do Senhor. Crie na tua vida um hábito de praticar princípios que honrem a Deus e que revelem que a tua raiz está verdadeiramente colocada em Deus. Quando você cria esse bom hábito de praticar princípios na tua vida, de praticar princípios dentro do teu lar, de praticar princípios no teu trabalho. Tem pessoas, irmãos, que não botam raízes no seu trabalho, consequentemente não colhem frutos do seu trabalho, não praticam princípios, vão na onda de quem está ao seu redor. Mas todo mundo na empresa está mentindo, mas eu não sou mentiroso, porque o pai da mentira é o diabo, e eu sigo ao pai da verdade. Mas todo mundo na empresa está fazendo desse jeito, mas eu não. Por quê? Porque eu estou botando raízes. Eu quero colher frutos, então eu vou botar raízes. Raízes que sustentem esse crescimento na minha vida. Quantos entendem a palavra de Deus nessa noite? Ah, mas hoje em dia, pastor, hoje em dia é assim, enjoou, vai lá no cartório, separa, divide e vai para a próxima. Mas eu não sou assim, aleluia. Eu vou botar raízes dentro do meu lar, eu vou botar raízes dentro da minha casa. Eu quero produzir frutos. Eu quero que ainda na velhice, aleluia. E eu vou aqui, irmãos, aproveitar esse versículo 14 e pedir para você olhar aqui para o presbítero Jair e para a Noeda nessa noite. Se você puder, olhe para eles. Um casal de muita idade.
mas que na velhice ainda estão produzindo frutos na casa do Senhor. É verdade ou não tem? Tem frutos ali na última fileira de novo, que este casal ainda está produzindo. Glória a Deus, Coloca raízes dentro da tua casa. Não seja levado por todo tipo de visão mundana acerca da tua família, acerca do casamento, acerca dos filhos. Foi levantada aqui, irmãos, uma preocupação e um pedido de oração da qual eu compartilho pelos nossos jovens. Uma geração de jovens que você olha e fala assim: aonde foi que começou errado? É verdade, irmãos? Para a gente, irmãos, eu cresci nos anos 90, né? Sou de 88, mas cresci nos anos 90. Fui jovem no começo dos anos 2000 e a gente olha para essa geração e fala: meu Deus, o que aconteceu? E muitas vezes, irmãos, o que aconteceu é fruto de famílias que não tinham raízes colocadas, princípios colocados e estabelecidos dentro de casa, princípio de honra a Deus, honra ao pai, honra à mãe, honra aos irmãos, honra às leis. Já existia um pouco também na nossa época, mas você olha hoje e fala: meu Deus, o que aconteceu? Banalizou-se tudo, perdeu-se os valores, perdeu-se os princípios, perdeu-se as raízes profundas. Nós temos hoje casas, inclusive de cristãos, que não têm raízes profundas, aonde não existe comunhão, aonde não existe oração dentro de casa, aonde não existe ensino da palavra de Deus dentro de casa. Pior ainda, queridos, aonde não existe testemunho dentro de casa. Sabe o que é isso, irmãos? É uma família sem raiz profunda. Em algum momento isso vai cobrar um preço. Maus exemplos dentro de casa, em algum momento cobram o seu preço. Amém, igreja? Amém. Você entende isso nessa noite? Então entenda isso e pratique na tua vida. Preocupe-se nessa noite em aprofundar raízes na presença do Senhor. Pastor, eu quero aprofundar raízes lá dentro da minha casa. Como é que eu faço? Homem, seja um homem decente, digno, respeitoso, que honra a esposa, que honra os filhos, que serve a Deus, que exerce o sacerdócio masculino dentro da tua casa. Mulher, Senhor, eu quero aprofundar raízes, como é que eu faço? Seja uma mulher fiel, que honra o Senhor, que honra o marido, que honra os filhos, que honra o privilégio que você tem de ser mãe, uma dádiva que você tem em tuas mãos. Faça do teu ambiente de casa, o teu lar, a tua mesa, o teu sofá da sala, um ambiente de aprofundar raízes. Não um ambiente tomado por ira, por discórdia, por inveja, por tantos sentimentos que não provêm do Senhor, que faz você ter uma raiz assim, ó, desse tamanho. E por isso, quando vem a tempestade, a casa balança, a família balança, mas quando a raiz é profunda, quando a raiz é colocada com seriedade, a casa permanece de pé, a família continua glorificando ao Senhor. E ainda na velhice haverão frutos que glorifiquem ao Senhor na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua profissão, no teu ministério. Quantos entendem a palavra de Deus nessa noite? Coloque-se em pé então em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você nesse momento.
não sei como é que estão as tuas raízes, mas eu quero desafiar você essa noite a aprofundá-las um pouco mais na presença do Senhor. Dentro da tua casa, no teu ambiente profissional, dentro da igreja, no ministério. Aprofunde as tuas raízes nessa noite. Deus maravilhoso, Deus poderoso. Fale nessa oração: Senhor, está tão raso. O Espírito Santo de Deus. Senhor, eu estou sendo o contrário do cedro. As pessoas estão vendo algo muito bonito, muito forte por fora, mas na verdade a raiz está muito fraca. Senhor, eu estou sendo o contrário do cedro. As pessoas estão vendo algo bonito, frondoso, mas na verdade a raiz está por um triz. Mas nessa noite eu quero aprofundar a minha raiz na tua presença, Senhor. Feche os olhos e fala com o Senhor. Pai querido, na tua presença neste momento, Senhor, nós ouvimos, Senhor, a tua palavra. E a tua palavra, Senhor, é a tua voz nessa noite falando nesse lugar. A tua palavra, Senhor, é a revelação que nós precisávamos nessa noite, neste culto. A tua palavra, Pai, que nos mostra que o justo, aquele que serve a Deus, hoje chamamos o cristão genuíno, é aquele, ó Pai, primeiramente comparado a uma palmeira no deserto, no meio de uma terra seca, no meio de um lugar sem vida. A palmeira vai apontar para um lugar de oásis, de refrigério. A palmeira vai apontar para um lugar onde existe água abundante. E eu oro, Pai, para que o Senhor esteja, Pai, constituindo palmeiras plantadas nesta noite, neste lugar, em que as pessoas que estão vivendo, ó Pai, secas, vazias da tua presença, possam olhar para a tua igreja e querer se achegar a esse lugar de refrigério, querer se achegar a este lugar de oásis, querer se achegar a este lugar que mesmo no tempo seco continua produzindo frutos, continua apontando para a água viva. Eu oro, Pai, aqui por palmeiras que estão dobradas por causa da ventania que está forte. Eu oro, Pai, aqui nessa noite por palmeiras que estão dobradas porque os ventos estão tão fortes na sua vida, que as folhas estão quase tocando o chão. Mas eu quero profetizar sobre esta palavra que eu ministrei nessa noite, que este homem de Deus, essa mulher de Deus, não será quebrada na hora do vento contrário, não será arrancada na hora da tribulação. O vento vai passar, a tempestade vai passar, e ela continuará de pé glorificando ao Senhor. A tempestade vai passar e ele continuará de pé glorificando a ti e produzindo frutos na tua presença. Ah, Senhor, que esta igreja possa se tornar um oásis, que a nossa igreja, Pai, venha a ser um oásis no meio desta terra seca e sem vida que estamos vivendo. Que a nossa igreja, Pai, seja um lugar onde as pessoas olhem e vejam que ainda há esperança. Que a nossa igreja seja um lugar, ó Pai, para as pessoas olharem e verem que ainda existe a água viva brotando no coração daqueles que verdadeiramente servem a Ti na Tua presença. Senhor, eu oro nessa noite, Pai, por aqueles que estão com a raiz pequena. A raiz está fraca, Senhor, dentro do lar. Talvez seja o contrário do Líbano. As pessoas estão vendo uma casa bonita, estão vendo um casal bonito, estão vendo uma família feliz, mas a verdade é que a raiz está pequena. A verdade é que está balançando. A verdade é que não tem força para crescer mais.
Mas nessa noite eu quero crer, ó Pai, que alguém entendeu a Tua palavra, e alguém está junto comigo nessa oração dizendo: Senhor,